Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai fazer um review sobre esse canivete aqui da Knipex, modelo 162050 SB. A gente vai cobrir todas as características desse canivete e fazer alguns testes práticos de uso. A gente pode começar observando as características que a Knipex cita tanto na embalagem quanto no site deles, e que esse aqui é um canivete para eletricistas. Porém, é uma ferramenta muito versátil, capaz de suprir as necessidades diárias da maioria das pessoas. É uma ferramenta multifuncional que é perfeita para uso diário, independente se você é eletricista ou não. Se você faz uso profissional de ferramentas, então sabe que a qualidade é essencial. Ferramentas bem feitas são mais duráveis, eficientes e até mesmo mais seguras de usar. A Knipex é uma marca extremamente conceituada no mercado, uma marca alemã, para aqueles que ainda não conhecem. Vale a pena fazer uma pesquisa aqui no YouTube, porque tem uma grande quantidade de informações sobre a marca. Aqui no meu canal mesmo, eu já gravei várias ferramentas dessa marca e também tem o canal da Knipex Brasil em português. Para aqueles que sabem falar inglês, tem vários vídeos internacionais aí mostrando as ferramentas da Knipex, e quem é profissional é quase certo que já ouviu falar dessa marca e sabe o quanto que ela é boa. E a maioria das suas ferramentas são fabricadas na Alemanha, com algumas exceções. Então, voltando aqui para o canivete, a primeira coisa que a gente já pode observar é o material com que as talas laterais são fabricadas. Um material bastante resistente, um plástico bastante resistente, e provavelmente o mesmo material que a Knipex usa em suas outras ferramentas, né? Os cabos Comfort Grip dos seus alicates e outras ferramentas que usam esse tipo aqui de cabo. Observando aqui esse alicate, para quem já segurou, consegue ver como que ele tem uma pegada diferenciada, um material levemente áspero para poder dar mais firmeza na mão, né? Não escorregar fácil mesmo com a mão suja de óleo. Ele tem uma maciez, uma sensação emborrachada aqui onde é azul e aqui onde é vermelho, um plástico mais duro. E o canivete ele segue essas mesmas características. Então, a diferença é que aqui não vai ter o emborrachado onde é azul, mas é um plástico que é resistente a óleos, resistente ao impacto, então já impressiona pela qualidade do plástico. Segundo ponto que a gente já consegue observar, colocando aqui no reflexo, a gente consegue ler a inscrição Made in Solingen. Solingen, para quem não conhece, é uma cidade alemã muito renomada pela fabricação de lâminas, desde a Idade Média. É conhecida como Cidade das Lâminas. Então, desde lá dos tempos medievais, onde eram feitas espadas, adagas, e essa tradição perdurou durante séculos, e até hoje a cidade detém uma grande concentração de expertise na fabricação de lâminas. E, coincidentemente, Solingen é uma cidade vizinha de Wuppertal, na Alemanha, que é a cidade onde está sediada a Knipex. Então fica a poucos quilômetros de Wuppertal. Eles optaram por fabricar o canivete em Solingen, já aproveitando a expertise na fabricação de lâminas da região. Continuando a observar os detalhes, a gente pode notar que ele tem essa argola para poder colocar um safety cord, né, um cordel, ou mesmo prender um mosquetão, um chaveiro, prender numa mochila, fica a seu critério. Essa argola de fixação é bastante útil. Ele não tem nenhum mecanismo automático, porque isso aqui não é um canivete tático, né, feito para combate, feito para uso policial, forças armadas, ou mesmo para uso de sobrevivência. É mais uma ferramenta, um canivete utilitário, voltado para eletricistas, mas que pode ser usado por qualquer profissional, ou mesmo no dia a dia. A gente não vai contar com aqueles recursos de abertura automática, nada disso. Ele tem uma construção bastante robusta, porém um mecanismo mais simples. A abertura pode ser feita através desse furo em formato de losango, que permite fazer uma pegada e abrir a lâmina. Com a lâmina aberta, a gente consegue ler aqui Knipex, modelo 162050, Made in Germany. A lâmina é feita em um aço inox de excelente qualidade, e quando ele vem de fábrica, ele já vem com um fio de corte impressionante. Talvez não vai ter tanta afiação agora, porque eu já usei esse canivete. Esse aqui é o meu de uso pessoal. Eu tenho mais alguns aqui disponíveis para vender, mas esse aqui é o meu, né? E eu já usei ele, então a lâmina talvez já não vai ter tanto mais aquele poder de aquele corte de navalha quando ela vem, porque eu não afiei ele também, né?
Mas ainda assim dá para notar que ainda está cortando os pelos aqui. Quando ele vem mesmo, quando ele está novo, a gente dá uma passada e ele sai limpando os pelos todos. Ainda analisando a lâmina, a gente pode observar que tem essa lâmina aqui em formato curvo, que ela serve para poder fazer cortes em materiais cilíndricos. Então ela pode servir para cortar um cabo, ela pode servir para afiar um lápis. Prestar bastante atenção porque algumas facas, alguns canivetes, eles têm essa parte aqui, mas que não é uma lâmina. É apenas um detalhe, um encaixe para os dedos, né? Para a gente encaixar o dedo aqui e usar como um apoio, né? Eu estou só encostando meu dedo de leve aqui. E aí, caso a gente confunda, vai acabar causando um corte no dedo, e como a lâmina é bastante afiada, vai ser um corte profundo. Então, tomar cuidado com esse detalhe. Isso aqui é feito para cortar cabos e outros materiais cilíndricos. A lâmina dele é bastante afiada e ela tem um travamento que a lâmina fica, olha, como é que ela fica bem segura, ela não bambeia, né? Não tem nenhum movimento de chacoalhado, nada. Isso é um detalhe muito importante desse canivete, né? A gente pode notar que é uma construção de qualidade, como a gente espera da Knipex, né? Se a gente for pegar esses canivetes baratinhos, chineses, a gente chacoalha ele aqui e a lâmina, nem todos, mas muitos vão ficar ali chacoalhando, principalmente depois de um tempo de uso, e ela não vai ter essa firmeza com que ela trava. Para a gente fechar, a gente pode fazer esse movimento aqui, e é interessante que ela tem uma trava aqui no meio também, né? Eu não encontrei nenhuma explicação oficial da Knipex por que tem essa trava aqui no meio, mas eu acredito que isso aqui é bastante útil para a gente usar para abrir caixas, por exemplo, né? A gente pode usar, pegar ele dessa forma, mas nunca no sentido contrário da lâmina, senão a gente vai acabar fechando a lâmina na nossa própria mão e não vai ser nada agradável essa experiência. Então, é sempre no sentido a favor do corte, né? Sempre puxando, porque aí o máximo que vai poder acontecer se a lâmina travar é se ela abrir de volta. Seus dedos vão estar seguros. Então, isso aqui é bastante útil para abrir caixa, por exemplo. A gente enfia ali onde tem a fita e puxa, dá uma pegada que dá bastante agilidade, né? Tem um formato similar a uma foice. E, para fazer o fechamento total, é só dar mais um empurrão e ele fecha. Então, aqui, travamento no meio, travamento com a lâmina toda aberta. A lâmina tem 80 milímetros, que a Knipex especifica, um material que eu já citei, né, aço inox, de muito boa qualidade. E aqui a gente pode observar aqui no meio uma construção também de metal aqui, e ela passa por toda a extensão do canivete, somente as talas aqui que são de plástico. Então, agora que a gente passou pelas características, vamos fazer alguns testes práticos aqui usando esse canivete para a gente ver como que ele se comporta. Aqui eu tenho um cabo PP de 3 vias e a gente pode usar o canivete para cortar o cabo dessa forma. Encaixa o cabo aqui nessa meia-lua ou aqui na base do canivete, e aí basta fechar a ferramenta, a gente centra ele aqui, né? Com a prática, isso fica bastante rápido. Então, basta usar a palma da mão para fechar e a gente tem um corte bastante limpo do cabo, quase como se tivesse sido feito com um corta-cabos profissional, olha. A gente também pode tentar usar ele para decapar o fio, né? Não é a ferramenta correta para isso, mas numa emergência, segurando aqui e girando bem devagar, a gente consegue cortar o isolamento. O corte é bastante tranquilo de fazer. Já a decapagem, para quem tem mais experiência, né, deve ser bem mais rápido. Como eu não tenho costume de decapar usando canivete, então, para ser sincero, é uma das poucas vezes que eu estou fazendo isso, mas a gente consegue fazer. Acabei cortando um fio a mais aqui. Ele consegue, numa emergência dá para decapar usando ele. Agora, para a gente cortar um cabo de 2 vias, corta bastante fácil, porque esse cabo aqui, ele
A quantidade de cobre que tem nele é muito pouca, né? Praticamente só plástico. Agora aqui simulando que a gente vai abrir uma embalagem, ele corta bastante. Com 3 passadas ele atravessou aqui várias camadas de plástico, que o plástico tá dobrado, né? Então várias camadas aqui. E eu não coloquei força, né? Eu tô com receio de acabar cortando essa borracha aqui de baixo. Agora eu tenho aqui um pedaço de papelão bastante duro, daquele papelão reforçado. E ele tem uma certa resistência, mas fazendo a força necessária, ele corta. Corta sem problema. Sobre a embalagem, ele é distribuído em diferentes formas. A gente encontra desde aquele formato de caixinha de papelão, tem também no formato de blister de plástico e a embalagem OEM. A embalagem OEM é aquela embalagem. A gente compra uma embalagem com várias unidades dentro. Geralmente são grandes empresas que compram ou revendedores para diminuir os custos, né, com embalagem. Então, as especificações técnicas do canivete, ele tem um comprimento total aqui de 120 milímetros, a lâmina um comprimento de 80 milímetros. O material da lâmina é de aço inoxidável. As talas são feitas com aquele mesmo material dos cabos, dos alicates da Knipex, um material de excelente qualidade. O peso total que eu encontrei nas especificações é 180 gramas, bastante leve. Aqui a gente tem uma comparação entre o canivete da Knipex e o estilete da Knipex. A gente pode ver a diferença de tamanho entre eles. Esse aqui é o Knipex Bix, aquele estilete famoso que tem essa coluna de reforço aqui para a lâmina e algumas outras características bastante interessantes. Mais para frente eu vou falar sobre ele. E aqui uma comparação com o estilete da Fiskars, que também parece um canivete, Fiskars Pro. O meu aqui, aquele silk que tem aqui, já apagou. A gente pode ver aqui na gravação a laser, né, Fiskars Pro. Ele usa lâminas de estilete trapezoidal. A gente consegue ter uma noção aqui, comparando ele com o canivete da Knipex. Então, entre os dois, muita gente fala que essa aqui é a melhor faca utilitária, uma das melhores, dizem que é melhor que a da Milwaukee. Enfim, eu comprei e já tem mais tempo, usei bastante, mas eu acabei adaptando muito mais com esse tipo aqui, né, tipo canivete, do que esse. Ponto forte desse se a lâmina ficar cega, basta tirar ela aqui, a gente inverte, e aí você vai inserir ela do outro lado. E aí ela cegou de novo, é só trocar a lâmina, não tem mistério nenhum. Então isso aqui é bastante interessante usar em situações que a gente vai desgastar bastante a lâmina. Já esse não tem a opção de trocar a lâmina é fixa, então é bom ter um cuidado com a lâmina. E quando a lâmina começar a ficar cega, o que a gente pode fazer é usar uma pedra de afiar ou aqueles bastões de cerâmica para poder refazer o fio da lâmina. Mas, de modo geral, é bom ter um cuidado, né? Não abusar da lâmina, porque diferente de um modelo com lâmina substituível, quando a lâmina ficar cega, vai ser necessário reafiar. E à medida que for reafiando, essa lâmina vai desgastando até chegar num ponto que o canivete não vai servir mais. Mas, como é uma lâmina de muito boa qualidade, até ela perder o fio, usando, né, não abusando da ferramenta, vai demorar bastante. Ela tem uma propriedade de conservação do fio muito boa, principalmente quando comparado com aqueles canivetes baratos que geralmente a gente acha para eletricista, né? Não dá para comparar ele com aqueles canivetes caríssimos de mais de 2, 3 mil reais, de cutelarias renomadas, porque não é o objetivo desse canivete. O objetivo dele é ser uma ferramenta de trabalho que dá para usar no dia a dia,
Então, agora sobre as considerações finais, é uma ferramenta bastante interessante que eu adaptei melhor para o meu uso, para o tipo de trabalho que eu costumo fazer. Ela tem um custo-benefício excelente, visando a qualidade que ela entrega em relação ao preço que ela custa, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem uma ferramenta de Solingen custando na faixa entre 230 e 250 reais, às vezes um pouco mais caro aqui no Brasil, e conseguindo alguma promoção boa pode custar um pouco menos também. Foi um dos primeiros reviews que eu gravei, espero estar melhorando à medida que eu for gravando mais vídeos e lendo o feedback das pessoas, então por isso é muito importante que você chegou até aqui no final, deixe um comentário, se tiver alguma crítica construtiva a fazer, é importante fazer para que eu possa estar aperfeiçoando e melhorando nos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, deixa um like, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Se tiver algum colega ou amigo aí precisando de um canivete, compartilhe esse vídeo com ele. Então, com isso, eu me despeço e até o próximo vídeo.